Fala, meus elétrons, tudo positron? No último vídeo a gente viu a ideia de divisão da tabela periódica em famílias na vertical e períodos na horizontal. Vimos que as famílias, todo mundo que está numa mesma família, possui propriedades semelhantes. E esses elementos têm uma segunda classificação, que é o que a gente vai ver na aula de hoje. Vamos lá? Quanto à classificação dos elementos, eu posso dividir esses elementos, além de elementos representativos em transição, eu posso classificar esses elementos quanto à sua capacidade de transmitir energia, quanto ao seu estado físico. Então, essa classificação divide os elementos em metal, ametal, semimetal e gases nobres. Essa classificação de semimetal é uma classificação antiga, tá? Hoje em dia a gente quase não usa, mas vocês podem ouvir falar desse semimetal em algum lugar. Então vamos entender um pouquinho aonde se encontra cada um desses elementos? Olha aqui. Todo mundo que pertence a uma escadinha, olha a escadinha aqui, ó. Olha a escadinha aqui. Vê se não tem uma escadinha aqui. Todo mundo que pertence a essa escadinha é chamado de semimetal. Esses semimetais, eles estão na transição entre metais e ametais. A gente já vai falar sobre cada um deles. Tudo que tiver à esquerda dessa escadinha é chamada de metal. É o maior grupo da tabela. Tudo que tiver à direita é chamado de ametal. E a última família aqui, ó, a última família, família 8A ou família 18, é chamada de gases nobres. Beleza? Então, o que é um metal, Eric? O metal é um elemento que possui um brilho metálico, tá? Característica de todo metal, possui brilho metálico. Além disso, possuem ótima condução de corrente elétrica e calor. É por isso que os fios são utilizados, por exemplo, fios de cobre, porque o cobre é um metal extremamente condutor. Só que uma pequena observação. Quanto maior for a temperatura desse elemento, menor vai ser a sua condução. Tá? Isso aqui, ó, é uma pegadinha que eu já vi em prova. Então, olha a caveirinha aqui. Cuidado com a caveirinha, tá, galera? Cuidado com a caveirinha aqui. Por quê? Quanto maior for a temperatura, menor a condução de corrente elétrica e calor. Esses metais têm característica também de serem maleáveis. Você consegue moldar facilmente esses metais. E eles são o maior grupo da tabela periódica. Então, alguns exemplos a gente tem, por exemplo, prata, ouro e cobre, que são elementos extremamente importantes na nossa sociedade. Tá? Até porque a economia, um dos vertentes da economia é dado em ouro. Um dos pilares da economia é dado pela quantidade de ouro. Semimetais. Semimetais são elementos que estão na transição entre metal e ametal. Também possuem brilho metálico, ou seja, também é brilhoso. Só que tem pequena condutividade elétrica. E eles se fragmentam, ou seja, se quebram muito fácil. Tá? Nesses a gente tem o boro, o silício, o germânio, e o telúrio e o polônio. Então, são elementos que se tem uma característica entre metal e ametal, só que hoje em dia essa classificação, como eu falei para vocês, é uma classificação antiga. Então, alguns lugares já não mostram mais essa classificação. Só divide em metal, ametal e gases nobres. Os ametais, Eric, o que são ametais? São elementos que não possuem brilho. Tá? Eles não são condutores e se quebram muito fácil. Além disso, você tem o quê? Os ametais são encontrados em vários estados físicos. Os metais você só encontra em sólido, exceto o mercúrio. Os ametais você encontra em vários estados físicos. Então você tem, por exemplo, o carbono, o enxofre e o iodo. OBS aqui, galera. OBS.
dependendo da estrutura do carbono, o carbono ele pode ser isolante ou ele pode ser extremamente condutor. Como assim, Hélio? Por exemplo, se você pegar uma borracha, a borracha ela é um material isolante. Mas se você pegar, por exemplo, o grafeno ele já é extremamente condutor. Então o carbono ele foge um pouquinho a essa regra de não serem condutores, tá? Tranquilo? Gases nobres. Quem são os gases nobres? É aquela galera da família 18. Esses elementos têm esse nome porque possuem grande estabilidade. Ou seja, eles têm dificuldade de se combinar com outros elementos. E além disso, você encontra esses elementos no estado gasoso no meio ambiente. E são muito utilizados, por exemplo, para fazer coloração de lâmpadas. Então, quando você vê uma lâmpada muito colorida, gasosa e tudo mais, normalmente ela é feita com gases nobres. Por último, a gente tem o quê? O hidrogênio. Tem uma história triste. Hidrogênio é um gás nas condições ambientes, tá? Ele é um gás extremamente inflamável. Foi por isso que os balões Zeppelins foram parados de serem utilizados, porque era muito comum você ter acidente com o Zeppelin, que você inflava com hidrogênio. Ele se combina facilmente com metal, ametal e semimetal. Ele pertence ao primeiro período, porque ele só tem um eletronzinho. Você termina com hidrogênio com um S1. Tá? Só que esse hidrogênio ele não possui família. Por quê? Porque as suas propriedades não se assemelham a outros elementos. Então ele não possui uma família definida. Normalmente a gente coloca esse hidrogênio na primeira família, na família 1A. Mas é só por convenção mesmo. Mas ele não pertence à família 1A. Tranquilo? Então é isso, galera. Na aula de hoje a gente conversou sobre uma segunda classificação desses elementos, que são divididos em metal, ametal, semimetal, gases nobres e o hidrogênio. Falamos um pouquinho sobre a característica de cada um. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!